Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Python com The Django, módulo 1. Esta é a aula 5, onde faremos a criação da nossa primeira aplicação. Eu já mencionei um pouco o que é a aplicação, vou explicar mais detalhes. E também aquela história igual fizemos na criação do projeto, aquelas configurações iniciais, a gente também vai fazer para a aplicação. Mesma história, né? Questão de esquecer e tal, e etc. E aí a gente já, vê tudo na sequência. Para quem não me conhece, sou a Sui, faço parte do grupo Sigo e estamos começando a crescer e preparar o material, na verdade, né? E logo mais estaremos com tudo aí. Continue com a gente. Vamos lá? Então, o que eu separei mais ou menos, para essa aula? Criação de uma aplicação chamada Usuários. Veja que não tem acento, é tudo minúsculo, tá? Configurações iniciais após criar uma aplicação. Então, quando você cria essa aplicação, você tem que configurar tanto nos arquivos de configuração do projeto, quanto nos arquivos de configuração da aplicação. Vocês vão ver que é bem separadinho, é bem fácil de compreender. E aí vamos criar aquela página tão famosa Hello World, que é bem simples, apenas até pra gente ter como uma página inicial. Lembra que quando fica nulo é porque seria a página inicial, mas na verdade a gente nem tem essa página, né? Então por isso que deu aquele erro. E aí a gente vai colocar lá, nessas configurações do projeto, apontando essa home sendo a página inicial. Então vamos. Bom, então esse texto está errado. Vamos abrir o prompt do comando, Então, a gente vai ter que caminhar. Quando eu falo deve estar dentro, eu acho que é uma forma estranha de falar, mas assim, eu não sei. Você tem que acessar a pasta, mas tem que estar dentro do diretório específico que você vai criar a aplicação. Então, não sei se vocês se lembram, aqui seria a raiz, E aí o que tem dentro da raiz, então nós temos o módulo 1, que é do sistema, que seria do projeto, o Media Static, que a gente criou nas aulas passadas. Então, basicamente, queremos criar aqui, Todas as aplicações vão estar aqui. Então, voltando ao assunto da aplicação, de uma forma bem resumida, é a forma de você separar por assunto, basicamente, Você poderia ter uma aplicação. Então vamos lá, o que é uma aplicação? Vamos partir já desse pressuposto. Então, quando você instala o Django e cria, você ainda não criou, e cria o projeto, mas vocês viram que não tinha nada, era só o projeto, o Manage API e pronto. Depois criou o banco de dados, a gente que criou essas pastas. Então, assim, ele cria o quê? Essa estrutura básica, certo? Mas como que eu vou trabalhar com as informações, Então, eu quero falar de uma próxima aula sobre isso, para a gente propor um projeto, Porque se a gente não tiver um objetivo, fica uma coisa meio solta, Pode até ser que uma coisa ou outra eu mostre de forma que saia do assunto, mas quando a gente fala do projeto, a gente vai falar de muitas coisas. Então eu acho interessante manter um assunto. Então, se a gente vai falar de usuário, aí já é de cada um, tá? Eu em todos os desenvolvimentos que eu faço, projetos, um site que seja independente, um software, eu gosto de separar que são usuários. Mesmo que
O Python já tem lá no Django aquela tela administrativa, não tem muitas informações. Aí você fala, mas eu não quero muitas informações. Enfim, no geral, né, as minhas aplicações eu sempre faço. E aí eu utilizo para fazer o que? Login, logout, alterar dados do usuário, criar usuário. Então, assim, né, funções relacionadas ao usuário. Então, por isso que eu comecei até por ela, porque eu não decidi muito bem ainda, né? Eu quero pensar numa bem bacana, não é muito difícil e também não é muito fácil. Bom, então vamos chegar para falar, né? Vamos abrir aqui o prompt do comando. Deixa eu botar aqui na apresentação. Então, aqui, né? Já executa direto no... Deixa eu pegar então da apresentação para vocês verem que as aspas que não contam. Então, primeiro eu tenho aqui lá no meu... Eu já copiei lá, eu coloco o colar. Daí eu só tenho que eu não botar o mouse. Se ele criar certo. Ele não entende porque tá mas é legal dar, às vezes os erros eu falo que eu podia cortar, mas tem coisas que eu não corto não. Ó, tá vendo? Sem aspas, sem ponto e vírgula. Por favor, sem acento. E tudo minúsculo. Python, Manage PI, Start App, usuários. Dou um Enter. Deixa eu ver, foi bem rápido. Então, aí se viermos aqui, ó, que nós temos uma pastinha chamada usuários. E o que tem nela? Basicamente, ele já vem pronto, olha que legal. Diga a estrutura, né? Porque tá tudo vazio. Então, views, apesar do nome, basicamente aqui são as classes, as funções e etc, né? Classe que tem função, ou só classe, enfim. Depende de como você vai querer organizar o seu projeto. A parte de módulos seria os modelos, né? Que vão depois se tornar uma tabela no banco de dados. Aqui apps a gente não mexe, deixa como padrão, né? Que entende esse autofield aí. E o admin a gente aqui não usa, tá? Então aqui um outro da apresentação. Então a gente vai criar e configurar o arquivo urlspy. Ele não tá aqui, tá vendo? Ele não é criado automaticamente. Então, ó, na raiz, tá? Usuários, botão direito, new folder em inglês e em português, nova pasta. E aí coloca assim, ó, template, tudo minúsculo e dessa forma, no plural, templates, tá? Então, lembra que é o mesmo nome, né? Settings. E aí eu venho aqui em Stella de apps. Sempre tem uma vírgula, tá? Se não tiver, vocês coloquem. Entre aspas simples e coloco usuários. Pronto. Eu já salvo. Não precisa pôr vírgula, mas se você colocar também não tem problema. E dentro de urls a gente vai passar exatamente isso, tá vendo? Então, quando ele agora entrar no site, não colocar barra, nada, né? Igual aquela vez ele funciona porque a gente colocou barra de mim, que é a página padrão. Aqui ele não vai colocar nada. Assim, aqui a gente está usando o localhost. Mas imagina quando eu falo não vai por nada, como se fosse a página inicial do site, tá?
Então, quando eu coloco assim, eu tô falando para ele olhar lá no usuários qual que é a página primeira, entende? Então, aí, aqui, deixa eu salvar. Dentro de que de URLs. Aí, eu não criei. Então, é new file. Aí é novo arquivo, no caso. urls.py. Colocando essa extensão, ele já sabe que é um arquivo Python, tá? Aqui eu coloquei, ficou invertido. Isso aqui é o que a gente coloca dentro do URLs da aplicação usuários, tá? Por quê que precisa? Porque senão ele dá erro na compilação. Porque, por exemplo, se eu tô falando aqui, desculpa, em URL, que é para ele olhar para usuários e para qual usuários, a URLs dos usuários, ele vem aqui, não tem nada, ele dá erro. Ele dá erro, ele nem sobe, né? Se dá o run server, ele nem sobe. Agora, só assim, mesmo estando vazio, só de estar assim, ele já, assim, não tem nada. Ele vai subir, é isso que eu quero dizer. Tem essa diferença. Porque às vezes você cria uma aplicação que eu tô falando isso porque foi experiência também. Você às vezes cria uma aplicação, já quer deixar tudo, né, no esquema, só que você não vai mexer nela agora, então você não tem ainda caminho para colocar. Mas se você não fizer isso, ela vai dar erro. Então, assim, eu já crio tudo, sabe? Eu gosto de adiantar o que dá e é assim. Então, as informações básicas são essas, né? Porque eu tinha separado para hoje. Tá, eu mencionei criar um modelo aqui, ó. E pra gente poder depois sincronizar com o banco. Bom, aqui a gente tem que definir a nossa página inicial. Lembra do path em branco lá? Então aqui é assim, ó, path. Aí aqui eu vou deixar assim, nulo. Vou colocar aqui views.home. É o nome da minha classe ou função. E aqui é o nome, como se fosse da minha página, né? Da minha função que seja. Então aqui é por isso que a gente importa, né, o views. Quando coloca o ponto, quer dizer que é da mesma raiz, né, da mesma árvore, digamos assim, para poder a gente usar aqui, ó, tá vendo? Views.home. Então, o que acontece? Em views nós temos que ter o que? O home, senão ele vai dar erro. Estamos falando de página web, certo? Internet é sempre baseado em request, post, get. Então é muito comum, tá? Por padrão, todas as funções, bom, no geral, vou falar todas que é muita coisa. Você usa o que? O request, porque o request é de pedir, né? De solicitar. 2 pontos, então, função def, espaço, nome da função, indicado usar letras minúsculas para iniciar, e entre parênteses request por padrão, 2 pontos. Se você tiver variável, a gente vai ver isso mais pra frente, a gente colocaria aqui, mas não temos, o request é obrigatório. Aí o que eu quero, né? Então assim, ó, esse render é de renderização de páginas. Então, função, né? Utilizar def, o nome da função, indicado utilizar letra minúscula para iniciar. Se você quisesse colocar só em home, admin, né? Aí home, usuário, aí é normal, também é uma prática de desenvolvedores, né? Utilizar dessa forma. Então aqui a sugestão é sempre minúscula. E esses 2 pontos também é da sintaxe do Python. Vamos lá.
Quando eu dou Enter, aqui ele já automaticamente dá a indentação. São 4 espaços. Isso para o Python é mega importante. Ele não funciona se tiver indentado errado. Bom, então, nós queremos retornar uma informação, um texto, vamos supor, na página home, certo? Vamos colocar assim, ó, texto, então eu tô criando uma variável, mas eu nem disse que ela é uma variável, eu só tô falando assim, ó, texto igual, e eu não falei se ela é inteiro, se ela é string, tá vendo? Só falei texto. Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Aí, a partir do momento que eu defino um valor, que ela recebe um valor, seja numérico, né? Aí ela sim passa a ter aquele tipo. Mas até aqui eu não precisei informar, tá vendo? Eu só tô criando. Só que eu já vou informar aqui uma informação, um texto para ele. Eu que inventei o texto da palavra, que podia ser sui. Só para ficar claro. Então vai ser assim, Hello World, né? De que se é a primeira página de todo programador. Então, não preciso pôr ponto e vírgula, nada. Apenas o Enter e a indentação. Bem, agora como que eu passo? Então, eu tenho essa variável que tem aquele valor. Se eu der é até legal, eu gosto de mostrar. Eu vou colocar aqui, né, o type do texto. Isso aqui é uma string, né? Aí agora eu vou colocar a função. Isso tudo também é aprendizado, ó. Type, né? É o tipo do que? Do texto. Isso aqui é legal para fazer debugzando o tempo. Para fazer debug, né? Eu faço isso direto. Eu coloquei de propósito pra gente ver. A gente sabe que vai ser uma string. Bom, aí tudo que eu quiser passar para uma página web, eu tenho que utilizar como se fosse uma variável. Tem gente que coloca na própria string de retorno. Eu acho que fica poluído. Então, como que faz? Eu chamo aqui, ó, context. Context é como se fosse de conteúdo, né? Chaves, tá vendo? Não é do Chapolin, não, tá? Que idiota. Desculpa, gente. Então, chaves. Olha que legal. Essa ferramenta, pelo menos, né? A ideia, eu abro, ela já fecha, tá vendo? Então, eu dou um Enter, aí sim, novamente, indentação. Por quê? Porque tá dentro do context, entende? Então, ele tem que estar pra frente. O context está na mesma direção aqui do texto, tá certo? E aí, o que eu vou colocar aqui dentro do context? Eu vou colocar um texto. Eu quero passar para minha página essa informação, texto, né? E aí aqui eu dou um return render, tá vendo porque o render é necessário? Aí request, e aí, bom, a gente vai criar, né, uma página, ponto .html e vírgula context. Pronto, temos a nossa primeira função aí que vai chamar uma página, que vai ser essa aqui, recebendo essa variável e sempre utilizando o request, como eu mencionei, porque ele faz como se ele fizesse assim, olha, fiz uma chamada a essa página, então ele tá chamando ela, chamando ela. Ixi, está chamando. E aí ela faz o que? Passa novamente o retorno, né? Então agora vamos criar a nossa página. Não que você não possa criar em outra aplicação, né? Porque você fala assim, se eu colocar o home dentro de usuários, é porque eu tô indo com calma, não quero, né, atropelar nada. Não tem problema. Porém, quando eu estou dentro da minha aplicação, basta eu chamar dessa forma.
Se eu estou fora, se vamos supor que esse home tivesse em uma outra aplicação, uma aplicação chamada administração, né? Que ela colocaria o home, como se fosse assim, né? E você quiser chamar uma página lá, você tem que usar barra e tal. Então, assim, tem que se atentar a isso, porque às vezes fica dando erro, você não sabe, e é por conta disso, porque tá em outra aplicação. Agora, quando tá dentro da mesma, ele vai aonde, ó? Ele vai aqui em templates. Então, a gente vai vir aqui, ó, criar novo arquivo, home.html. Ele não aparece aquela imagem bonitinha de HTML, porque eu tô usando essa ferramenta diferente. Tem uma outra forma de fazer isso, mas a gente vai ver mais pra frente. Então, aqui a gente vai criar na mão, tá? Legal. Então, aqui é estrutura básica de um HTML. Vou colocar um título aqui só para dizer que foi por isso que eu coloquei o R. Primeira página, não, home. Não, vou colocar página home. Aí, aqui é o title, né? Esse é aquele título que aparece lá em cima da página. E aí, aqui no body, bom, eu posso colocar um label, mas a gente não define estilo para nada, mas vamos lá. Eu vou colocar um label, eu vou dizer assim, ó, o texto recebido do The Jungle foi, aí dou um espaço, ó, abro, e ele já fechou chaves, né? E abro de novo, são duas mesmo, tá? Ó, duas, abre, duas fecha. E coloco aqui o texto. Esse nome tem que ser exatamente o nome que tá dentro de context, do context, tá? Eu poderia, por exemplo, aqui eu coloquei o mesmo nome, mas eu poderia colocar assim, ó, string aqui, ó. E como que eu usaria lá? O texto, porque eu tô falando que o texto tem a informação da string, entendeu? É só pra não ficar com um monte de nome. Mas é só a questão da coincidência. O que vale é o que tá aqui. Então, e toda variável que eu passo pro Python de Django label para a página, eu tenho que passar dessa forma, tá? Senão ele não entende. Essa é uma das mágicas de Django. Vamos salvar. Bom, então, essa é a nossa página home, certo? Que já está aqui, já está definida no meu PF, já tem a minha função aqui, já retornando para a página que está aqui, e dentro da URL do projeto eu incluí apontando para o usuário quando ele rodar, como se fosse na raiz, né? O endereço do site. Então, python manage.py run server. Então, abrir. Ele tá avisando que a versão, eu acho. Aí aqui, ó. Nossa, foi tão rápido que o texto recebido do The Django foi Hello World. Aí, ó, se a gente vier, ó, eu coloquei lá o print. Então, aquele print que eu coloquei aqui, ó, ele vai sempre aqui, tá? No prompt de comando. E na página, aí é no arquivo HTML. Se você passar uma variável
querer utilizar sem fazer isso aqui, ele vai entender que isso aqui é um texto mesmo, né? Então, se eu colocar aqui, vocês são demais, puxa saco. Aí eu vou dar um F5. Vocês são demais. Vamos olhar aqui, ó, string, tá vendo? String. Então é isso. Era para ser rápida hoje mesmo. Mesmo assim, acho que eu não consegui tanto. E é isso. Isso aí é o início da jornada agora de desenvolvimento no Python. Indico até que vocês tentem praticar coisas desse tipo, brincar com, né, com essas informações e tal. Se quiserem, quem gosta na parte de layout, né, visual, já cria um CSS, sabe? É bacana. Eu acho que desperta mais interesse. E é isso. Nos vemos até a próxima. Grupo Sigo, aula 5 Python, do curso de Python com Django módulo 1, criando nossa primeira aplicação e configurando. Grupo Sigo, nos vemos até a próxima. Até lá.